Olá, meu nome é Isabela Mello. Meu nome é Poliana Della Corte. E nosso projeto é a Vida nas Ruas, orientando a população a como ajudar os moradores de rua em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande, MS. Estima-se que o número de pessoas em situação de rua no Brasil é de aproximadamente 101 mil. De acordo com pesquisas, um dos fatores que dificultam a criação de políticas públicas para o bem-estar destes é a falta de dados oficiais deste número, que, consequentemente, reproduzem a invisibilidade destes na sociedade. A população de rua é resultado de um contexto de desigualdade social caracterizado por um sistema de violação de direitos. É composto por um grupo de pessoas de diferentes realidades, mas que têm em comum a pobreza absoluta. Vínculos interrompidos ou fragilizados, sendo submetidas a utilizarem a rua como espaço de moradia e sustento. Portanto, elas moram na rua em período temporário ou permanente. A vida nas ruas expõe os indivíduos a constantes situações de vulnerabilidade social, o que ocasiona a perca de direitos essenciais. Percebemos que a grande indiferença das autoridades em relação aos moradores de rua. Tais circunstâncias dificultam as perspectivas para a resolução deste problema. Outro empecilho para o levantamento de dados destes é a falta de localização exata dos mesmos, pois eles estão em constante movimento pelas grandes cidades. Nos últimos anos, observamos o crescente número de moradores de rua distribuídos por Campo Grande, MS. Uma pesquisa relata que há cerca de 1.800 moradores de rua aqui nessa cidade. Portanto, a vida nas ruas expõe esses moradores a diversas situações constantes de violência física e psicológica, tendo a transgressão de suas identidades. Assim, o morador de rua perde seus direitos sociais e se torna uma pessoa omitida pela sociedade. O objetivo geral do nosso projeto de pesquisa visa identificar a crescente população de rua presente nos bairros, a fim de comunicar a estes moradores sobre os direitos disponíveis na cidade de Campo Grande, MS. Com isso, os objetivos específicos são ampliar o debate sobre o direito dos indivíduos, que muitas vezes são esquecidos ou tratados com desprezo, e comunicar à população sobre a importância da visibilidade destes na sociedade. Após identificarmos o problema social recorrente em Campo Grande, foram iniciadas as pesquisas bibliográficas para melhor entendimento na Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, com a metodologia Educar pela Pesquisa, o qual tem por finalidade incentivar o questionamento sobre a sociedade contemporânea e as coisas que acontecem nela. Portanto, foram utilizados artigos científicos sobre o tema, além de sites e livros que contam a realidade dos moradores de rua. Contudo, foi realizado o trabalho de campo, para compreender melhor a situação dos moradores de rua nas periferias de Campo Grande, nos bairros Aero Rancho e Guarandi, localizados na região sudoeste, o qual foi indagado por qual motivo esses levaram a viver nas ruas, sendo pelo consumo de drogas, conflitos familiares, imigrantes e até pessoas desempregadas. Ao decorrer de uma entrevista informal e anônima com um morador de rua, constatou-se a falta de documentação para o acesso aos programas sociais, os quais poderiam ajudá-los a enfrentar as dificuldades. Os moradores de rua se encontram em situações precárias, os quais os levam à falta de comprometimento do governo com recursos que deveriam ser disponibilizados. O trabalho foi fundamentado no Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a política pública para a população em situação de rua, destinada aos moradores de rua, que não é eficaz devido à falta de dados oficiais do número, o que resulta em programas mal investidos que dificultam no auxílio para essas pessoas. Conforme os fatos apresentados, podemos perceber que há certo descaso das autoridades com os moradores de rua, uma vez que nem dados oficiais o país possui sobre o mesmo, aumentando ainda mais a invisibilidade destes na sociedade. Evidencia-se a ausência dos benefícios que deveriam ser garantidos pela Lei 7.053. A documentação para adquirir os benefícios é um dos grandes problemas, visto que muitos moradores não possuem essa documentação com foto, impossibilitando o acesso aos benefícios. Há século pode-se perceber a presença da população de rua na sociedade. Junto deles, a presença da desigualdade, o desprezo, o preconceito, que se fazem presentes na vida destes. Pela devida situação destes indivíduos, é necessário executar medidas que possam dar uma segunda chance para eles reconstruírem suas vidas. Portanto, espera-se que através deste projeto, a visibilidade dessa população em situação de rua possa mudar de maneira gradativa, ocasionando a reintegração à sociedade.
a fim de que o governo faça com que o Decreto 7.053 realmente funcione e seja efetivo, com o intuito de auxiliar os moradores de rua ao invés de possibilitar os recursos disponibilizados aos mesmos.